E ele acendeu e jogou em mim e tudo explodiu. Era só fogo. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Tânia Renée Meisenbach. Também sou conhecida como Burned Beauty 2018, R. E este é o momento de contar histórias. Estou a caminho de 1 milhão de inscritos. Eu sei que posso fazer esse canal crescer. Então, por favor, clique no botão de inscrever-se e não se esqueça de curtir, seguir e compartilhar. E aqui está, eu acho. Tudo começa em 2004, quando conheci um narcisista, enquanto estava passando por um divórcio. E foi um divórcio muito estressante. Meu primeiro marido estava tentando me destruir, tirando as crianças de mim. E eu nunca tinha morado sozinha. Eu tinha 31 anos. Eu estava apavorada. Tive crises de ansiedade o tempo todo. E eu conheci esse cara que parecia ser um companheiro. Alguém que entendia o que eu estava passando. Minha mãe passou por isso também. Eles falam essas coisas quando te enchem de amor. Minha mãe passou pela mesma coisa. Meu pai brigou com ela pela guarda dos filhos e eu não me senti julgada. Eu me senti ouvida, mas era tudo falso. A gente se casou 5 anos depois, porque eu cansei dele ir em despedidas de solteiro. Falei, já moramos juntos, chega, vamos casar. Não vou mais passar por isso. Ele jamais pensaria em se casar. Acho que não, pois acredito que estava me traindo. Ele tem uma atração por trabalhadoras do sexo, garotas de programa e strippers. E eu sabia, mas ao mesmo tempo não sabia. Eu sabia, mas não queria aceitar. Eu sabia que tinha algo errado. Mesmo naquela época, eu sabia que tinha algo errado. Eu não confiava nele. Sua intuição estava certa. Eu não confiava nele e queria bisbilhotar. Com a pessoa certa, isso não acontece. Eu prometo. Um, Nós nos casamos e tivemos 15 anos de sofrimento. Trabalhei como assistente jurídica. Ele acabou abrindo uma empresa de árvores. Incentivei-o a fazer isso, apesar de ele desencorajar meus empreendimentos. Eu queria uma empresa de treinamento pessoal. E ele zombou de mim por, sabe, ir para a escola de personal trainer aos 30 anos. Era infantil, mas era o que eu queria. Ele fez questão de impedir que eu conseguisse, entendesse ou continuasse. É algo que talvez eu ainda faça, mas eu incentivei ele a construir um negócio e isso foi bom para a nossa família. Então eu parei de trabalhar como assistente jurídica em 2013, depois de 15 anos. Isso foi um grande erro, pois fiquei sem dinheiro e tudo ficou ainda mais complicado. Foi aí que ele realmente começou a sumir. Sabe, ele já tinha feito isso algumas vezes, ao longo dos anos antes disso, mas isso me incomodava tanto. Tipo, onde ele está? Por que ele está me abandonando? Por que ele não se importa o suficiente para voltar para casa? Por que ele continua fazendo isso? Se ele me ama, por que ele continuaria fazendo isso? Bem, ele não te ama. Um narcisista te odeia. Eles querem te destruir. Eles definitivamente traem. Eles não têm nenhum. Eles não têm moral. Eles não têm ética. Eles definitivamente estão te traindo e fazendo tudo o que podem pelas suas costas. Todos eles. Até o seu, tá bom? Então continuamos renovando nossos votos. Renovando nossos votos a cada 5 anos. Ou seja, eu já tinha me casado com ele 3 vezes quando completamos 10 anos de casamento. Porque antes disso, já tínhamos morado juntos por 5 anos. E sim, eu lembro que eu realmente não queria ir, mesmo sendo uma viagem dos sonhos. Era nos Alpes franceses e, no meu sonho, Genebra, Suíça. Mas eu simplesmente não queria ir. As coisas estavam tão ruins com ele estava tão fora de controle. Ele tinha sumido por 2 dias. Eu inventava a desculpa na minha cabeça de que tudo isso acontecia porque ele tinha um problema com bebida. Na verdade, os problemas dele eram bem maiores. Mas eu estava infeliz naquele momento. E as crianças saíram de casa. Em novembro de 2018, ambos os filhos foram para a faculdade e minha filha foi morar com o namorado.
Então, dezembro de 2018 chegou. E eu ainda estava brava com ele porque ele tinha sumido. Enquanto estávamos em Genebra, na Suíça, ele me deixou parada nas ruas de Genebra enquanto ia procurar uma festa. Comemos em um restaurante e o dono comentou sobre uma grande festa próxima. Acho que era uma rave. Não me interessei. Jantamos, fomos a um bar de narguilé e depois voltamos ao hotel. Íamos viajar de avião na manhã seguinte, e ele simplesmente foi embora e desligou o celular. E eu fiquei parada na rua esperando por ele no frio congelante de Genebra, porque ele precisava do cartão para subir no elevador. E eu pensei que ele voltaria. Então fiquei lá por horas. Ele voltou às 4 da manhã, perdeu o terno, o paletó, não sabe onde estão as coisas dele. Um verdadeiro nojento. Simplesmente um nojento. Só Eca. O tipo de pessoa que estaria em um filme é um nojento. Sabe? Conseguiu voltar para casa voando. Mesmo tão bêbado e provavelmente chapado. Mal sabendo o que acontecia. Volte para casa. 3 semanas se passaram e ainda não o perdoei. Eu já tinha terminado, sabe? Normalmente, ele sumia e ficava fora a noite toda e só voltava para casa na manhã seguinte. E mesmo estando furiosa com isso, o vínculo traumático é tão forte que a única coisa que eu preciso para aliviar minha ansiedade e dor é ele. É assim que funciona. É como água para quem está se afogando, pois há muitas mulheres narcisistas também. Eles te condicionam a ficar feliz só porque eles voltam. E eu já tinha terminado com isso. E, olhando para as minhas mensagens daquela época, era muita coisa. Sabe, eu analisava tudo, questionava tudo. Coisas de muito tempo atrás. Porque, sabe, se algo acontece em um relacionamento e seu parceiro mente para você sobre isso, então isso ainda está no presente, não está no passado. Só será resolvido quando você disser a verdade. Mas isso nunca acontece com o narcisista. Eu já estava cansada. Tirei minha licença de corretora e comecei a colocar minha placa nos quintais e conseguindo compradores. E eu teria meu dinheiro novamente. Tivemos uma briga horrível naquele dia. 2 noites antes, se você olhar minhas mensagens, ele não voltou para casa. Acho que o expulsei, mandei ele ir embora porque estava bravo. Ele dizia, vou embora, e eu respondia, tá bom, vai. E ele ficou fora na noite do dia 16. Provavelmente com, eu acho, alguma jovem, não sei, garota de programa, não sei qual é o termo certo, mas uma jovem prostituta com quem eu acho que ele estava tendo um relacionamento. Agora, olhando para trás, eu consigo ver coisas e lembrar de mensagens que vi e coisas que ouvi. Tipo, ele estava apenas. Não era uma boa pessoa, e as pessoas ao redor dele também não eram boas. E quem ficava perto dele era porque ele tinha dinheiro e conseguia drogas. Mas eu não sabia disso na época. Discutimos o dia todo. À noite, no dia 17, ele mandou: estou indo para casa, não vou ficar fora. Mais uma noite. Na manhã do dia 18, ele ficou frustrado porque voltou para casa e eu não o perdoei. Ele me manda: achei que as coisas iam ser diferentes agora. Ele achou que as coisas iam ser diferentes. Depois de desaparecer nas ruas de Genebra, na Suíça, 2 dias depois, nós renovamos nossos votos pela segunda vez. Então, o que ele quis dizer foi que achou que eu não iria reclamar de nada ou confrontá-lo. Não é exatamente reclamar, é confrontá-lo por qualquer uma das besteiras dele. E isso estava começando a me deixar doente. Eu tinha manchas vermelhas por todo o meu rosto, que não eram espinhas, não eram caroços. Sabe, eu estava doente, estava ganhando peso, estressada, eu bebia vinho o tempo todo. Eu estava destruída mentalmente e fisicamente. Porque o abuso narcisista é horrível.
pode causar doenças autoimunes. E no dia 18 de dezembro de 2018, a última mensagem, o último texto que enviei para meu ex-marido foi às 17h47. Não sei o que dizia, mas foi sarcástico. E então ele nunca respondeu, porque chegou em casa logo depois. Ele chegou em casa e disse: "Vamos sentar perto da fogueira como sempre fazíamos." Ele era fascinado por fogo. Um, Então nós sentamos lá fora. A ligação para o 911 foi às 20h09, então não havia muito tempo antes disso acontecer. Acho que estávamos discutindo. Achei que estávamos rindo porque minha filha passou pela casa e disse: "Mãe, consigo te ouvir lá da rua." Achei que ela podia me ouvir rindo. Mas sabe, a lembrança disso? Não sei. Só sei disso. Estendi a mão para colocar algo na grelha e ficou mais leve. Senti mais leveza, fluidez. E você acha que foi um acidente, né? Mas eu pulei e comecei a correr. Porque sabe, se você estivesse sentada ao lado de alguém que pegou fogo por acidente, você imediatamente apagaria o fogo. Você iria ajudar na hora. Você não ficaria sentada enquanto a pessoa sai correndo, certo? Você apagaria o fogo imediatamente. Mas ele não fez isso. Corri e ele veio atrás de mim, e naquela noite eu usava um aplique. Era mais ou menos assim, bem comprido. E eu comecei a correr e podia sentir o fluido de isqueiro batendo nas minhas costas. Ele estava correndo atrás de mim. um, E eu consegui. Corri o comprimento da casa e cheguei na esquina. E virei a esquina, indo para a entrada da garagem. Eu estava tentando chegar ao meu carro, fugir ou descer pela garagem. E quando eu viro a esquina e olho para trás, eu vejo ele. E ele está com um isqueiro Zippo, que a gente tinha acabado de comprar enquanto estávamos lá. um, Nossa! Enquanto estávamos em Genebra. E ele acendeu e jogou em mim e tudo fez vush. Foi só fogo. Simplesmente fez vush. E eu imediatamente caí de joelhos. Porque eu sei que você deve parar, cair e rolar. E eu fiz isso. Mas você não consegue se apagar com um, acelerante em você. Então eu só estava rolando no chão, mas o fogo não apagava. As chamas eram enormes. Tudo o que eu conseguia respirar era fogo. Parei de bruços. E eu me lembro especificamente do pensamento: sabe, é assim que eu morri. É assim que eu morri. Comecei a rezar o Pai Nosso, pois não sabia o que fazer. um, Eu estava em chamas, não conseguia me apagar, não conseguia respirar, sabe? Era fogo que eu estava respirando. Era como se viesse debaixo de mim e estivesse por cima de mim. E eu cheguei até a metade da oração do Pai Nosso. E eu não sei, eu parei e eu perguntei: Deus, é assim que devo morrer? Sabe, eu tenho 45 anos e estou deitada na minha garagem, queimando viva. E quando eu disse isso, eu ouvi a pessoa que acabou de me incendiar dizer: "Eu te peguei, querida. Eu te peguei." Agora, não era ele falando, era o bom Deus. Era intervenção divina. Mas não importa, porque a única maneira de eu sobreviver depois de fazer aquela pergunta, "é assim que eu devo morrer?" A única maneira de eu sobreviver era esse homem tirar o casaco e sufocar as chamas. Não tinha mais ninguém. Os vizinhos não vieram correndo. Eu gritei por você por volta das 8 da noite. Ninguém veio.
Nenhum vizinho. Morávamos no alto de uma ladeira íngreme. Acho que ele apagou o fogo em mim por interesse próprio, porque eu consegui chegar até a esquina, onde o vizinho do outro lado da rua poderia ter visto. Alguém poderia ter visto, e se ele me deixasse queimar viva lá, alguém poderia perceber. E, de qualquer forma, ele apagou o fogo e eu pulei e corri para dentro de casa, porque eu queria ver como estava o meu rosto. Corri até o espelho na porta dos fundos. Me olhei e achei meu rosto apenas um pouco vermelho. Mas na realidade, eu tinha queimaduras de terceiro e quarto grau em 35% da parte superior do meu corpo, incluindo todo o meu rosto. Meu couro cabeludo só foi salvo por aquelas extensões. As tranças e as faixas de cabelo que foram entrelaçadas salvaram meu couro cabeludo de ser queimado. Eu tenho cabelo. um, Acho que teria morrido se meu couro cabeludo fosse queimado. Eu acho que não teria conseguido me recuperar porque vem muita infecção depois de uma queimadura, sabe? Então, a ambulância veio e me levou. E eles não o questionaram. A polícia disse que eu estava lá, insana, dizendo que o amava e não fiz nenhuma acusação de má conduta. É o que diz o relatório. um, Eu estava meu rosto estava queimado. Lembro de ter dito: diga aos meus filhos que os amo. Diga a Rochelle que a amo. Ao Rodman. Diga às pessoas que eu amava. Lembro de ter falado isso. Mas eles nem questionaram que ele havia sido preso por agressão agravada naquela casa. Um mês, quer dizer, não, 1 ano e meio antes. um, E isso acabou sendo apagado porque ele me convenceu de que também era culpa minha. Sabe, por que você chamou a polícia? Você me colocou em apuros. Esse homem não tinha sido fisicamente abusivo. Não tinha sido regularmente fisicamente abusivo. Ao longo dos anos, haviam sinais, haviam alertas dizendo: vai, garota, vai. E eu não fui. um, Eles o interrogaram por minutos e fizeram um relatório. Isso parece normal, sabe? O fluido de isqueiro explodiu. E agora a esposa, que não estava segurando o fluido, está com queimaduras de terceiro e quarto grau. O ex-marido contou várias versões. Se você olhar meus relatórios médicos, eu tenho 8.000 páginas disso. E ele contou histórias diferentes para os médicos. Por exemplo, uma vez ele disse que, w- sentados perto da lareira, ele olhou de lado e, de repente, eu estava pegando fogo, mas ele não sabia como. As histórias não importam. Ele apenas contou mentiras e fazia questão disso. Ah, ela é bipolar tipo 1. E todos eles dizem que vão te dizer que você é bipolar porque eles são bipolares. Mas dizer para eles, bom, eu estou em coma, eu nem sei porque isso não foi um grande sinal de alerta para o hospital. Porque eu estou em coma. Que diferença faz? A única diferença que fez foi que ele queria poder dizer isso. Que eu era louca se eu acordasse falando sobre isso, sabe? Então, sabe, eles são maus. Se você acha que eles não sabem o que estão fazendo, eles sabem exatamente. Ele sabia como se proteger. Ele ligou para o irmão dele na Flórida. E o irmão dele voou até aqui para ajudá-lo. Para ajudá-lo a fazer o quê? Eu não sei. Mas foi logo depois do Natal. E era uma época incomum para ele vir. Nós não éramos próximas. Meu ex não ligou para minha família, mas deveria ter ligado para um familiar específico. Ele não ligou. Minha filha enviou mensagem para ele. Esse cara é como um irmão para mim. Ele é um irmão, mas tecnicamente é meu primo. Não ligou. Ele ligou para a família dele porque precisava de ajuda para encobrir um, o que tinha acontecido. E então eles me deram por ansiedade. Eles mandaram me dar Ativan, e o Ativan é conhecido por apagar grandes blocos de memória.
e eles me deram Ativan enquanto eu estava em coma. E depois que eu acordei, ele fez questão de dizer: não deixem ela ficar sem o Ativan. Não deixem ela ficar sem o Ativan. Ele estava lá quando acordei do coma, beijando meu rosto e dizendo o quanto me amava, como o acidente foi horrível. E sabe de uma coisa? Minha vida antes disso com ele tinha sido tão ruim que ouvir ele dizer: agora eu entendo o quanto te tratei mal e o quanto você significa para mim. E eu nunca mais vou fazer isso de novo. Eu vou ser bom para você. Eu estava deitada em uma cama, sem saber se eu ia sobreviver. Acordei agora de um coma de 2 meses. E eu um, estava com dor. Eu não tinha rosto. E eu sabia disso. Quero dizer, eu literalmente não tinha rosto. Com traqueotomia. E sabe de uma coisa? Eu pensei quando ele disse isso. Eu fiquei aliviada. De tão ruim que está. De tão ruim que é o abuso emocional. Fiquei aliviada, pois os 15 anos anteriores foram piores que os 2 meses em coma. No final das contas, eu tive que acordar do coma e um, aprender a andar, falar, comer e dormir novamente. Eu nem conseguia me virar na cama ou ir ao banheiro. Eu tinha uma traqueostomia e uma sonda de alimentação bem aqui. Eu não comi nem bebi nada por 8 meses, porque aquela coisinha no fundo da minha garganta não funcionava. É um músculo, você tem que reeducá-lo. Tive que fazer exercícios para consertar isso, para andar e outros exercícios. Não conseguia segurar um pincel de maquiagem. Eu simplesmente, sabe, eventualmente, anos depois, eu não conseguia nem segurar um pincel ou uma caneta. Então eu volto para casa e volto para casa com o narcisista que me colocou em chamas. E ele começa a roubar meu remédio para dor. A pessoa que disse que ia me tratar melhor, que as coisas tinham mudado, começou a roubar meu remédio para dor. No início, eu não sabia, pois estava fora de mim e mal conseguia ficar acordada. Eles estavam esmagando os comprimidos para dor e colocando em uma seringa, depois injetando nesse tubo. E tive uma enfermeira por 1 mês. Ele a demitiu e percebo que foi porque ela provavelmente questionou para onde ia todo o remédio dela. Ela deveria ter muito mais. Então ele se livra dela e depois me diz para ligar para o meu médico, meu clínico geral, que tinha prescrito os comprimidos algumas semanas antes. Eu não sei. E isso foi ridículo. Eu mal conseguia falar. Havia um sistema de mensagens de texto, comunicação. Eu fiz isso. E então a enfermeira ligou e disse: oi, Tânia, não estamos bravos com você, mas você deveria ter de 60 a 80 comprimidos sobrando. Só precisamos saber se você quer algo mais forte, porque eles estão te dando quantidades enormes de analgésicos. Tipo, 160 comprimidos de 10 miligramas de roxicodona de uma vez. E você toma 2 de cada vez, a cada 4 horas. A dor é inimaginável. A dose de remédio para a dor é suficiente para derrubar um cavalo. Mas quando você está realmente sentindo tanta dor assim, isso não te mata. Na verdade, funciona. Te ajuda. E ele disse que a enfermeira fez isso. Então a demitiu e continuou. Até ficar claro que ele roubava meus remédios para dor. E quando comecei a melhorar e consegui me medicar sozinha, eu escondia o remédio. Eu tentava manter o remédio na minha bolsa o tempo todo. Depois acabei tendo que comprar aqueles porta-comprimidos que você compra na Amazon. Mas eles eram frágeis. Era uma bolsinha com zíper, com combinação ou chave. Ele apenas cortava, ignorava e pegava a oxicodona. E o Dilaudid? Eu mandava ele buscar a receita porque eu não podia dirigir. Ele rasgava um cantinho do fundo do saquinho da receita, tirava o Dilaudid, pegava os comprimidos e depois enfiava de volta lá dentro. Aí você pega, abre por cima e acha que está tudo certo.
Bem, foi um pesadelo, e eu fiquei realmente assustada naquele momento. Eu sabia que ele era um idiota, mas não achava que teria me incendiado de propósito, pois ser idiota não é o mesmo que ser assassino. Quando sofre abuso narcisista, você costuma arrumar desculpas. Um, E isso continuou por alguns anos, com ele sendo um idiota. Até que um dia, sabe, eu comecei a fazer Verde Beauty. Acho que como uma forma de escape. Assim eu podia agir e interagir com as pessoas. Eu não podia dirigir ou sair de casa. E essa era a forma que eu tinha de interagir com outras pessoas, com a humanidade. Ele era horrível. Me surpreende que não tenha terminado o serviço enquanto eu estava fraca. Isso ainda me assusta, mesmo já tendo acabado. Mas ele fez isso. Ele era um idiota e tinha um comportamento completamente absurdo. Me deixou em casa. Uma vez foi viajar de férias com um dos amigos dele, porque ele tem amigos homens. Agora está claro para mim que ele não gosta de mulheres. um, Mas ele, como se diz, mantém isso em segredo. um, E quer sair de férias? Ele diz: Não fiz nada por 2 anos enquanto estava sentada na cadeira de rodas, quase sem conseguir me alimentar sozinha. E ele é simplesmente um ser humano realmente nojento. A única palavra que consigo pensar para essa pessoa é nojenta. um, Comecei meu projeto de beleza para queimaduras. Ele sempre era venenoso e fingia que não era nada, meu pequeno projeto de beleza para queimaduras. Ele simplesmente menosprezava isso como fazia com todo o resto, porque eu sempre me destacava nas coisas e concluía tudo, e ele nunca conseguia. Ele não conseguia fazer nada. Ele levou 8 anos para terminar a faculdade. Ah, e enquanto ele estava na faculdade, ele escreveu um ensaio sobre alguém. Aparentemente, um, não sei os detalhes. Quer dizer, eu sei o que ele pode te dizer. Que o que ele vai te dizer é que ela enganou ele, e então ele se declarou culpado e ficou 2 meses preso. Sabe, foi só um encontro do qual ela se arrependeu, mas não foi isso. Se você olhar a papelada, está escrito mais de 13 anos fisicamente incapaz de resistir, tão bêbada, dormindo, alguma coisa assim. E ele se aproveitou de alguém. Um dia ele vai matar alguém. A polícia falhou. Solicitei a reabertura do caso em 2024 e relatei o ocorrido. Eu não sei o que eles fizeram em relação a isso. Não ouvi nada de ruim. um, Sabe, em 2023 foi quando eu encontrei as drogas dele, em uma bolsa que ele carregava o tempo todo. Tipo, ia ao banheiro, levava a bolsa. Sabe, quero dizer, era estranho e ele saiu sem ela. Uma noite, algo me disse para olhar dentro, e eu abri. E lá estavam todos aqueles comprimidos e saquinhos. E eu vi uma coisa que eu sabia que era metanfetamina, porque parecia gelo, era tipo cristal. Um saquinho daquilo, um de heroína, um de cocaína e vários comprimidos, quero dizer. Várias dessas coisas. E ele, isso já era, sabe? Eu já não estava mais dormindo na mesma cama que ele. Eu já tinha desistido, mas estava presa ali e não sabia como sair. Era muito difícil para mim ganhar dinheiro com a minha idade. Com a diferença visível tentando fazer conteúdo de beleza nas redes sociais, as marcas não ficam empolgadas para me contratar para nada. Sabe? Elas são legais comigo. Vamos te enviar produtos, mas meu rosto não é a cara da marca deles. Eles querem alguém bonito e eles não achavam que eu era bonita. Então não ganhava muito dinheiro. Mas finalmente encontrei um jeito. Finalmente encontrei um jeito. E eu falando sobre isso. O nome dele é Donald. Meu nome é Tânia René Meisenbach. E eu falando sobre isso. Espero que ele tenha ajudado alguém a não cair nas garras dele de novo. Se você está com ele, garota, desta vez ele vai fazer tudo certo. Você não vai sair dessa. Não confie nesse homem. Mas sim,
Eu fiz tudo. Superei cada obstáculo que ele criou, porque é assim que eu sou. Nunca houve nada que ele pudesse fazer que eu não pudesse fazer melhor. E minha vida agora é tão feliz. Então acho que posso ter deixado de fora parte da história. Eu fico muito cansada e meu TEPT começa a se manifestar, então vou parar a história por aqui. Podem deixar perguntas para respondermos em vídeos curtos. Se estiverem em um relacionamento com um narcisista, precisam sair. um, Nunca vai melhorar. Não existe chance. 0% de possibilidade de você ter uma vida boa com essa pessoa. Porque se melhorar, só melhora. Por 1 minuto. Eu sou Tânia Renê Meisenbach. Por favor, lembre-se de se inscrever para mais conteúdos. Eu faço maquiagem ao vivo e converso, que é um grupo incrível de pessoas que tentamos ajudar. Pessoas que chegam com perguntas sobre narcisismo. E é um lugar seguro para falar qualquer coisa sobre o que você está passando enquanto estamos ao vivo. E eu faço maquiagem. Terapeuticamente, isso me faz bem, é tranquilo, é muito meditativo para mim. Então se inscreva, apareça nas minhas tutoriais ao vivo. Eu faço eles às 14 horas. Sempre coloco uma notificação antes de entrar ao vivo. Espero te ver lá e que você fique segura. Coloque suas perguntas aqui embaixo e faremos vídeos curtos respondendo. um, A vida é boa. A vida é boa. Lute pela sua. Eu amo vocês. Lembrem-se de que seja o que for que vocês estejam passando, isso também vai passar.